Olá, meu querido. Estamos aqui para mais uma aula do módulo Valores Fundamentais da Escola de Líderes do Desafio Jovem. E agora nós chegamos ao valor de número 7, o nosso último valor fundamental do Desafio Jovem. E nós nessa aula vamos estudar sobre o valor do serviço, esse valor fundamental chamado serviço. Quando nós pensamos em serviço, nós pensamos na dedicação de nós próprios ao sucesso dos outros. Então, serviço, quando nós temos esse valor em mente, nós não vamos pensar em nós mesmos, nós vamos pensar no sucesso dos outros. Isso é algo que fica muito evidente no ministério do nosso Senhor Jesus. Quando nós pensamos quem é um servo, nós vemos que Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, que não usurpou ser igual a Deus, ele veio como um servo. Nós vemos isso lá em Filipenses, capítulo 2. Portanto, Jesus Cristo, ele veio como servo. O cristão, ele é chamado para o serviço. O cristão é chamado para o serviço. Os cristãos são servos uns dos outros. São servos uns dos outros. Os líderes cristãos são servos daqueles que estão debaixo da sua autoridade. Então, os líderes, eles são servos daqueles que estão debaixo da sua autoridade. Não pense porque você é líder, você tem a autoridade que foi constituída e agora todos devem lhe obedecer. Muito pelo contrário, querido. Se você é líder, você foi chamado para o serviço. Você foi chamado para o serviço. E é interessante perceber que quando nós estamos em liderança, nós temos que ter essa perspectiva de servir os nossos liderados e servir da melhor maneira possível. Se você tem essa visão de que as pessoas não estão para servi-lo, mas você irá servi-los, querido, vai fazer toda a diferença naquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Porque quando você assim o faz, as pessoas vão perceber essa característica em você e vão querer segui-lo, vão querer imitá-lo. E foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele tinha como símbolo a toalha e também a bacia. O símbolo do serviço é esse. Nós estamos neste ministério, no Desafio Jovem, porque nós queremos servir e não sermos servidos. Portanto, quando nós pensamos nisso, quais são as características de um bom servo? Primeiro, ele é obediente ao seu mestre. Segundo, ele trabalha com todo o seu coração. Terceiro, ele supre as necessidades básicas de quem ele serve. Ele procura essas qualidades de suprir as necessidades. Quarto, ele usa sabiamente os recursos que ele recebe do mestre, que o mestre lhe dá. Ele serve os outros como se estivesse servindo o seu próprio mestre, como se estivesse servindo o seu Senhor. E ele comunica a mensagem do mestre, independentemente da resposta. Ele faz aquilo que Deus quer que ele faça. Agora, querido, como é que nós podemos servir e ter oportunidades de servir no Desafio Jovem? Como líder que você tanto monitor, estagiário, diretor, nós devemos servir as pessoas que o Senhor coloca nas nossas mãos. Por exemplo, o pessoal da equipe, os seus colegas, você deve servi-los. Você deve cuidar das necessidades básicas deles. Então, se você é um diretor, você deve cuidar da sua equipe. Você deve cuidar da sua staff, daquelas pessoas que estão servindo você e deve cuidar das necessidades básicas deles. Outra coisa que é importante é sermos generosos, não cobiçosos. É interessante que por muitas ocasiões o Desafio Jovem recebe doações. E ali você pode conhecer a generosidade das pessoas. Se você compartilha essas doações. Me lembro de uma ocasião que trabalhava e uma pessoa recebeu muitos presentes. E ela segurou cobiçosamente todos esses presentes para ela mesma e não partilhou com ninguém. Isso não é algo que demonstra uma atitude, um coração
de servo. E quando nós também devemos buscar essas oportunidades, é resistir à tentação de nos exaltarmos, de exaltarmos a nós próprios perante a nossa equipe e sermos um exemplo para eles. Agora, também nós devemos servir os nossos líderes. Se você é liderado, se você não é diretor, se você é liderado, você deve prestar contas e ser digno de confiança. Você deve ser fiel, confiável. Você deve ser obediente, respeitador. Dessa maneira, você irá servir aqueles que estão aqueles que estão em autoridade na sua vida. Então nós temos os dois lados, aquele que é líder e serve os seus liderados e aquele que é liderado e serve o seu líder também. E nós também temos os nossos alunos, os nossos acolhidos. Você, muito provavelmente, ou já é estagiário para estar fazendo esse curso, ou já é membro da equipe, ou um diretor. Então você tem essas características dentro do seu ministério e você tem os alunos. Então, como que nós podemos desenvolver e nós devemos desenvolver serviço na vida dos nossos alunos? Quando nós servimos os nossos alunos, nós estamos não servindo aos alunos, mas nós estamos servindo a Cristo, servindo a Jesus. Nós devemos fazer isso com amor. Nós devemos ser bondosos, amáveis, nós devemos ser cordiais, nós devemos ser um exemplo de humildade para a vida dos nossos alunos. E Deus recompensará aqueles que o servem, diz a Escritura do Senhor lá em Colossenses capítulo 3, versículo 24. Agora, quando nós pensamos nessa perspectiva, nós olhamos para os alunos e de imediato nós vamos ver que alguns vão querer servir só para tirar proveito da situação. Alguns vão pensar assim, como que eu posso suprir a necessidade de outra pessoa se eu não consigo nem suprir as minhas necessidades? Eu quero ser um mestre, eu não quero ser servo. Eu não quero ter essa ideia, essa perspectiva. Servos são fracos. Eu sou melhor do que isso. Servos deixam as pessoas pisarem em cima delas. Eu não vou deixar isso. Isso, infelizmente, às vezes é o conceito, é o pensamento que muitos dos nossos alunos têm quando chegam no Desafio Jovem. Por isso, você deve desenvolver uma vida de serviço e mostrar para eles que é diferente. Por isso nós devemos ajudar os nossos alunos a desenvolver esse valor fundamental na vida deles, o serviço. E nós devemos mostrar que Jesus foi o melhor servo, o Filho de Deus. Nós devemos ensiná-los que o serviço é uma atitude de humildade. Portanto, nós devemos ensinar os nossos alunos a servir tal como Jesus faria, na maneira como Jesus desenvolvia a sua vida de serviço. E nós devemos incitá-los a servirem os seus colegas de programa, os seus irmãos no programa, e, mediante isso, encorajá-los a escutar os seus irmãos no programa, os seus colegas, o seu companheiro de quarto, a orar com eles, a servi-los no quarto, nas atividades diárias, seja onde o Senhor tem dado oportunidade. Nós devemos instruí-los, incitá-los, encorajá-los a fazer dessa maneira. Pensando nesse valor fundamental, no serviço, onde é que você pode começar a desenvolver serviço na sua vida hoje, agora? Pense nisso, pense nesse valor fundamental e então coloque em prática na sua vida. Que Deus abençoe você. Até a nossa próxima aula do módulo de valores fundamentais e será a nossa última aula e nós vamos aqui então na próxima aula dar alguns passos importantes para a aplicação desses valores fundamentais. Que Deus abençoe você e até mais.